Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Reabilitação Conectada e dando continuidade ao meeting que nós estamos fazendo sobre pesquisa científica. Hoje eu tenho o prazer de estar conversando com Daniele Brancolini, essa fisioterapeuta aí incrível, essa menina de sorriso largo e, e contagiante, não é só um sorriso largo, é um sorriso contagiante, e que eu tive o prazer de conviver aí desde o ano passado, presencialmente e virtualmente, durante este período aí de pandemia. E aí nós vamos conversar hoje sobre pesquisa científica, o quanto a pesquisa científica ela foi importante na carreira da Dani e o quanto ela ainda está sendo importante na carreira da Dani. Dani, seja bem-vinda, muito obrigada pelo seu aceite. Imagina, muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu sou a Daniele, fisioterapeuta, como a Erika falou, só me apresentando. Falo agora a trajetória? Isso mesmo. Eu me formei em fisioterapia na São Camilo, em 2018, e já ingressei no programa de especialização com bolsa, que é o antigo aprimoramento, em geriatria e gerontologia na FMUSP. Então, assim que eu saí da graduação, eu já segui a especialização em geronto na USP e também fiz uma especialização ao mesmo tempo, que era só de fim de semana, em hospitalar, na São Camilo. Ah, então Depois, depois da graduação, você fez duas especializações em conjunto. Você acabou isso, fazendo exatamente. uma com bolsa, que foi a especialização no Hospital das Clínicas, e uma outra que foi na São Camilo. Exatamente. Uma Ah, tinha bolsa 100%, aliás, é uma bolsa que a gente ganhava um auxílio por mês, então eu não pagava, mas recebia, e na São Camilo eu pagava a especialização com desconto, porque eu era ex-aluna também. Então, acho interessante para quem ainda não sabe o que fazer, quais são as uhum. possibilidades, oportunidades, e acho que vale a pena falar também essa questão financeira. Assim que eu comecei a especialização com bolsa em geronto, lá no Hospital das Clínicas da USP, o professor Pompeu, que era um professor tanto dos alunos de mestrado, doutorado, como iniciação científica, e também o coordenador desse programa que eu estava fazendo, ele já trazia e convidava a gente a participar de estudos que estavam já em segmento. Então, eu participei de muitas coletas de dados, ajudei as alunas dele que estavam para defender mestrado, doutorado, que estavam construindo e terminando seus trabalhos. Então, eu tive um contato com essa área da pesquisa que me fez pensar e abrir a mente que não dava para viver só na parte prática. Estar em contato com a pesquisa, com as atualizações que surgem sempre, era muito importante para garantir a qualidade no atendimento. Então, é assim que eu comecei a participar e ajudar nas pesquisas, começou a me dar muita vontade de também fazer a minha pesquisa, de fazer o meu mestrado com ele. E ele sempre foi super aberto, sempre chamou pessoas para ajudar. Então, eu comecei a me interessar por isso, assim como foi meu trabalho de conclusão de curso da especialização, foi um braço de um mestrado que virou um doutorado da Larissa, por exemplo, que era uma aluna do professor Pompeu. Então, depois que eu terminei as especializações, as duas especializações, eu segui para ser uma aluna de candidata a mestrado lá no grupo de pesquisa que o professor tem, chama LETEF, que é o Laboratório de Envelhecimento, Tecnologia e Funcionalidade, e eu me tornei uma candidata a aluna de mestrado. Então, eu sou pesquisadora do grupo, trabalho e coleto dados com a Érica, que vos falo, a Érica. Que sou eu, que estou Exato. aqui, que faço parte do trabalho.
exatamente. Foi aí que eu consegui te conhecer muito melhor e, né, conviver contigo. Você, a Carol Gil. E aí é uma linha de pesquisa de avaliação de funcionalidade, tanto respiratória como física, e de pacientes que foram internados por Covid lá no Hospital das Clínicas. Esse projeto é uma parceria com o pessoal do INCOR, tanto que as coletas são feitas, grande parte lá no espaço deles, no INCOR mesmo. E o nosso grupo, desse braço dessa pesquisa, composto por mim, a Érica, a Caroline Gil, a Beth, a Camila. Estou esquecendo de alguém? E tem a Juliana, que é parceira, né? A Juliana, que Como acaba sendo parceira, colaboradora, né? mas que ela é colaboradora, né? Mas o mais importante, e pelo que eu vejo da sua trajetória, a pandemia, ela veio para agregar esse caminho de pesquisa Aí que vem. científica, né? É verdade. É que eu pulei, né? Porque, assim, quando eu saí da especialização, eu terminei, a ideia era trabalhar com cardiopatas e quedas. Só que a Isso. pandemia veio mudando tudo isso, e aí o projeto passou a ser um projeto de pós-alta do Covid. E também eu saí da especialização, eu atendia só paciente particular. Assim que eu terminei, veio a bomba da pandemia, e aí eu fui convidada a trabalhar em alguns hospitais e também, inclusive, no Hospital das Clínicas, que foi sempre um sonho trabalhar lá. Aí eu consegui dar muito plantão nesse meio tempo, aprendi muita coisa. E a coisa mais importante que eu aprendi foi que você tem que estar sempre atualizado, lendo artigos científicos, inclusive nessa época que saiu um monte por dia. E eu me atualizei muito em curso, fiz muito curso online para entender o que estava acontecendo, que cada lugar do mundo estava falando sobre a pesquisa, sobre o Covid, sobre a doença, quais que eram os melhores protocolos, quais que eram os maiores sintomas, enfim. Foi onde eu me aprimorei muito no assunto e li muito artigo científico, muita coisa acadêmica. Aí, depois que passou o projeto para a Covid, eu continuei trabalhando nos hospitais. O HC ficou como referência para a Covid. Depois de um tempo, foi diminuindo a demanda para a Covid, porque o HC parou de referenciar. Então, o hospital inteiro, que era só a Covid, foi retomando as unidades para suas devidas áreas. Então, a demanda para a Covid foi reduzindo no HC, não que tenha reduzido em todo mundo, mas no HC foi assim. Então, eu comecei a cobrir a Carol, que é uma fisioterapeuta da geriatria, e comecei a ficar fixa na enfermaria de geriatria. Então, dentro da enfermaria de geriatria, ainda existiam alguns casos pós-Covid. Por mais que tenha reduzido a demanda dentro da HC, ainda existiam muitos casos. E dentro da enfermaria, existiam os casos só por ser geriatria e também os casos que foram acometidos por Covid e se enquadravam nos critérios para estar na enfermaria de geronto. É porque todo mundo acha que veio uma segunda onda, mas para mim nunca deixou de ter onda, né? Exato. Ela Continuou. simplesmente acabou só diminuindo, ficando uma marola, e depois ela deu aquela continuidade, né? Então, a sua trajetória, Dani, ela demonstra que você levou duas áreas em conjunto. Você levou duas áreas da fisioterapia em conjunto, a área da fisioterapia hospitalar e a área da gerontologia. E que normalmente é isso que muitas pessoas elas acabam levando, áreas às vezes mais genéricas e áreas específicas. Às vezes as pessoas elas falam, eu gosto da área hospitalar, ou por exemplo, eu gosto tanto da área de neonatologia, ou eu gosto tanto da área, por exemplo, da saúde do idoso, ou eu gosto da saúde da mulher, entendeu? Exato. Mas também eu gosto da área, por exemplo, da respiratória, que acaba sendo uma área um pouco mais abrangente. E o que a gente começa a perceber é que é possível você levar, sim, duas especializações, porque você consegue, às vezes, com subsídio de uma, pelo que você contou da sua trajetória, conseguir arcar com a outra. Então, desta forma, você conseguiu ter o subsídio de uma, e, claro, para você ter esse subsídio dessa especialização, com certeza,
você já tinha um currículo que você fez na faculdade, não é? Você não chegou Exato. lá nua e crua. Você não chegou lá falando, eu sou Daniele e eu vim aqui para ficar. Como que foi essa construção nessa faculdade? Porque o que eu tento passar para os alunos é que eles não vão ser fisioterapeutas só a partir do momento que eles pegam o diploma. Eles são fisioterapeutas a partir do momento que eles entram na faculdade. E eles constroem a carreira a partir do Isso momento mesmo. que eles entraram na faculdade. Então, a partir daquele momento, eles têm que construir a carreira deles. Então, para a gente poder entrar numa especialização, por exemplo, de referência, que é o Hospital das Clínicas, e que ainda te dá subsídios de receber uma bolsa, você não paga, e ainda você consegue receber, você tem que ter uma bagagem, eles vão te cobrar isso. Você tem que fazer uma prova escrita, claro, você tem que se preparar com uma bagagem técnica, mas eles também vão te cobrar um currículo por trás Exato. disso. Como que foi essa construção durante a faculdade? Conta aí um pouquinho pra gente. Exatamente. A gente acha, quando a gente entra na faculdade, acha que 5 anos é muito tempo. Então, às vezes, você vai deixando e vai empurrando e deixa as coisas para, por exemplo, participar de congresso, fazer monitoria, ou trabalhar, fazer alguma experiência prática de estágio observacional, que seja. Vai deixando muito para o fim, porque acha que 5 anos é muito tempo, ou tem faculdade que ainda são 4 anos, enfim. Sim, sim. Mas eu sempre, desde o começo, desde o início da faculdade, quis participar, pelo menos, da parte dos eventos acadêmicos que a Atlética ou que o CA disponibilizava lá na minha faculdade. Então, no primeiro ano da faculdade, eu já quis conhecer como é que funcionava a monitoria e dei monitoria de anatomia para aprender melhor, fazer as horas extras para fazer a prova. E nisso, eu conversava com os monitores e eles falavam que valia muito a pena dar a monitoria também, prestar a prova para ser monitor. Porque além de ganhar um desconto na mensalidade, você ganhava o certificado de horas e monitoria sempre contava nas provas de especialização, enfim. E eu lembro, eu tive bolsa de 100% na São Camilo, mas ainda assim valia a pena, porque o currículo, o título de monitor é importante, né? Ele tem um peso alto. Então, eu dei a monitoria de anatomia, aí eu lembro que tinha duração de 6 meses, daí como fala quando faz de novo? Tem um Prorrogou. nome disso. Você prorroga, Acho que é. você Aí prorroga. prorroguei, fiz mais 6 meses de monitoria de anatomia. Aí, depois disso, eu comecei a fazer parte não depois, durante o primeiro semestre da faculdade, eu comecei a me envolver na atlética, no centro acadêmico, porque a atlética da São Camilo fazia muito evento acadêmico também. Então, organizava simpósio, participava dos congressos, organizava workshop. Então, eu sempre fiquei dentro disso, porque eu sabia que isso futuramente ia valer muito para mim. Aí fazia, dentro dos simpósios, tinham alguns workshops de, por exemplo, ventilação mecânica, tinha de reanimação, de gasometria, e eu ia participando dessas coisas que depois me trouxeram muitos frutos. E, além de tudo isso, eu também trabalhei numa clínica de ortopedia, que o maior público era idoso. E aí foi que eu tive a maior paixão pelos idosos, porque eles tinham problemas ortopédicos, né, questões ortopédicas, mas o público em geral era mais velho. Então foi o maior contato que eu tive. E isso, para prestar a prova mais para frente, além de saber lidar com essa população, de você passar, que você já teve experiência com esse público, é muito interessante mostrar que você teve interesse em sair da caixinha, em sair da sala de aula lá da faculdade. Eu também, assim, em congressos e simpósios, fora da faculdade, em outras faculdades, eu fiz também projetos de pesquisa na USP, por exemplo. Fiz de investigação de variação do nervo isquiático em feto, a gente dissecava os fetos lá na USP. Então, assim, são coisas que, quanto mais você vai se envolvendo, mais as coisas aparecem, mais oportunidade você tem. Tanto que essa pesquisa que a gente fez na USP foi porque eu era monitora de anatomia. Então, as coisas vão aparecendo.
Assim, o maior, como posso dizer, o maior tesouro, assim, que você tem é ir atrás e conversar e ter um networking legal, porque quanto mais pessoas você fala, mais oportunidade você vai ter. E o que eu falo é network, network é tudo. Eu falo que Exato. network, conhecimento, são coisas que ninguém nos tira. Porque é isso que vão dando oportunidade. Eu falo que é muito mais do que inteligência, porque inteligência eu falo que inteligência é algo que a gente aprimora, que o cérebro é músculo. Quanto mais a gente exercita ele, mais ele vai trabalhar, né? Exato. E isso, só que se a gente não tiver comprometimento, se a gente não tiver a proatividade, se a gente não tiver o interesse, não tem jeito, não vai ter como falar assim, nossa, aquela pessoa teve sorte. Então, com certeza, para você poder ter conseguido ter subsídios de sair de uma instituição particular, que é algo que hoje a gente sabe que não é todo mundo que consegue entrar numa instituição pública, fazer uma graduação numa instituição pública. Porque, às vezes, o que a gente tem hoje no nosso país? A instituição pública, ela tem um vestibular, ou a pessoa vai entrar através de um vestibular ou através de uma nota de Enem, e a nota de Enem ela vai ter que ser uma nota muito alta para entrar numa instituição pública, principalmente, por exemplo, para um curso mais concorrido, e a fisioterapia é um curso concorrido, ainda mais agora, pós-pandemia, que nós estamos em alta, então a nossa profissão está em alta, por conta do mercado de trabalho, que nós tivemos um crescimento absurdo de ofertas de vaga por conta da necessidade. Então, a gente sabe que, pela questão de escolaridade, a maioria das pessoas que vão fazer fisioterapia vão fazer dentro de uma instituição particular. E aí, quando entra numa instituição particular, as pessoas acham que elas não vão ter oportunidades, elas só vão fazer aquela aula no período noturno e vão trabalhar de dia e vão embora. E acabou. E, na verdade, não. Elas têm que pensar, como você falou, fora da caixa. Elas têm que pensar muito mais. Elas têm que pensar que fazer monitorias. Elas têm que pensar que participar de iniciação científica. Eu fiz a entrevista aqui com a Karina e a gente falou sobre isso, que participar de iniciação científica dá desconto. Então, agora você falou, participar de monitoria dá desconto. Então, são oportunidades que o aluno acaba tendo, não somente de aprendizado, mas também de ter desconto da universidade, e que não é só pela questão do desconto, mas também que ele vai enriquecendo o currículo dele. E com o currículo dele, ele vai conseguindo subsídios para depois ele sair e entrar numa instituição pública. Porque quando ele sai, tem vaga. E às vezes essas vagas são muito mais fáceis para ele poder entrar dentro dessas instituições públicas. Isso que você falou, só um parênteses, isso que você falou de curso, que muitas vezes a pessoa fala, curso é muito caro para fazer, sabe, esses cursos de fim de semana, você vai fazer anatomia palpatória, ou então uma área específica, lombar, tratamento, prevenção, diagnóstico, essas coisas. Eu lembro que quando eu estava no meio da faculdade, eu tinha bastante amiga na sala, e aí, se eu conseguisse levar um X de amigas, eu nem pagava o curso. Então, assim, as oportunidades existem, a gente só tem que ir atrás delas, sabe? Falar que não vai fazer curso porque não tem dinheiro, ou não vai fazer a faculdade porque não tem dinheiro. Eu não paguei a faculdade, eu tinha bolsa de 100%, e a maioria dos cursos que eu consegui era porque eu levava bastante gente, e aí o dono lá, o professor... A pessoa que é o responsável acaba dando esse subsídio, porque o que ele quer quórum. Então, é isso. Só que assim, se você não tiver a proatividade, você não vai sair do lugar, não é, Dani? Então, a gente tem que colocar as caras. Então, assim, hoje você está na batalha, você está na construção, você ainda está colocando suas caras, não é verdade? Então, assim, pela questão, olha, da pandemia, te trouxe diversas oportunidades. Mas por quê? Porque você veio construindo aí todo o seu trajeto.
Você conseguiu ficar trabalhando na linha de frente, você conseguiu trabalhar no hospital de referência, que talvez era o seu sonho, que eu acredito que é o sonho de muitos que trabalham, que querem a área da respiratória, quando sai e fala, olha, eu gostaria tanto de trabalhar naquele local, vislumbra aquele local, e ainda mais porque é o maior hospital da América Latina. Então, você acaba vislumbrando aquela oportunidade, não somente pelo fato de trabalhar pela questão monetária, mas pelo fato do aprendizado, pelo fato do currículo. Porque, assim, o currículo é muito importante. Isso, a gente constrói currículo a vida inteira, nós como fisioterapeutas. Nós temos que ter uma constante construção do nosso currículo. Assim, todos os anos a gente tem que participar de congressos, a gente tem que fazer cursos novos, a gente não pode ficar um ano sem fazer nada. A gente sempre tem que estar produzindo, porque tem muitas coisas novas que vão aparecendo. E você está nessa construção, né, Dani? Então, hoje você é candidata a mestrado, está aí mesmo na batalha aí conosco, no nosso projeto. Com certeza, na hora que chegar a sua oportunidade para você conseguir mesmo ser matriculada, porque a gente sabe que tem todo um trâmite de ser matriculado, então você está naquele período que a gente chama de período probatório, que não tem uma prova, dentro lá do nosso programa não tem uma prova, então você está dentro daquele programa que você está participando de outros mestrados, outros doutorados, está produzindo para que você entre naquela fila, que quando chegar a sua hora, você já tem o seu projeto pronto, e aí você consegue mesmo ser matriculado, e aí você tem certeza que é aquilo que você quer fazer, porque o período probatório ele serve para isso, para que a gente tenha certeza se a gente está num programa certo. Porque, às vezes, a gente entra num lugar e não era aquilo que a gente queria fazer. Não eram aquelas pessoas que a gente queria trabalhar, não era aquele trabalho que a gente queria executar. Porque já não é fácil. Tem hora que dá um desânimo. Porque não é só mil flores, né? Não é fácil. Se é isso... Exatamente. Se você... Não é fácil. Amando. Se você tem dúvida, se você não sabe se é isso que você quer, então fica muito mais difícil. Então, realmente... Fica muito mais difícil. Então, eu sempre falo, se já gostando, às vezes tem dia que acordar para fazer aquilo já é difícil, imagina quando a gente não gosta. Aquilo se torna um martírio. Então, as pessoas elas têm que fazer aquilo que elas gostam, realmente. E uma coisa que às vezes o aluno ele me fala, às vezes ele me pergunta assim, mas professora, tem que gostar de estudar? E aí eu falo assim, calma. Quando me fazem essa pergunta, e eu falo, que fisioterapeuta é esse que não gosta de estudar? Peraí, acho que tem alguma coisa errada. Porque às vezes não é que não gosta de estudar, talvez não está sabendo estudar. Exatamente. Às vezes não está sabendo estudar. E quando a gente não sabe estudar e encontra uma barreira, aí a gente fala que a gente não gosta, porque aquilo se torna chato, porque aquilo se torna maçante. Tem que fazer sentido, né, para o aluno. Tem que fazer sentido para ele, entendeu? Mas também ele tem que ter alguma coisa que chame atenção. Com certeza, para você ter seguido essa área da gerontologia, porque você pegou gosto, como você falou, pelo estágio que você foi, e pela parte da respiratória, com certeza também foi por uma área que você também pegou esse gosto. Então, a gente tem que ter esses gostos de querer ir para um lado ou para outro. Por mais que eu fale que a vida leva a gente. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas às vezes a vida leva a gente, às vezes, para outro caminho. Tanto que eu entrei pensando em ortopedia e esporte, trabalhei com ortopedia e esporte e fui para gerontologia hospitalar, né? Que não são áreas diferentes, então. São áreas totalmente diferentes. Exatamente. Você vai descobrindo e vai se encontrando, né?
Com certeza. Mas, Dani, uma outra pergunta que eu queria fazer mesmo para você é que como que é lidar com essa situação, por exemplo, principalmente você que está na área aí da linha de frente aí do Covid, como é lidar com essa questão de pressão e ao mesmo tempo ter que se atualizar? Porque às vezes você fica cansada, mas às vezes você tem que se atualizar, porque muitas vezes você bate aquele desespero de falar, eu não sei o que, que eu tenho que fazer, ou o que, que eu devo fazer, não é verdade? Porque não é problema nenhum a gente falar isso, eu não sei fazer. Uhum, concordo. No começo, no início, eu estava muito perdida. Assim, era uma sede de informação, era uma sede de ter conhecimento, de ter segurança no que eu ia fazer, porque quando eu saí da especialização, o que era Covid? Ninguém tinha me falado. Como tratar um paciente, como ventilar um paciente com Covid? Nunca me falaram isso, até porque não se falava. E assim que eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha muita vontade de entender e aprender e saber o que eu estava fazendo, qual que seria a melhor conduta a tomar. Então, mesmo muito cansada, dando plantão de 12 horas todo dia, eu chegava em casa e abria o meu curso que eu tinha comprado para COVID, para ventilação em pacientes com SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo, enfim, várias patologias associadas ao COVID. Então, realmente é muita pressão, era muito cansaço, mas a vontade de entender, aprender e fazer o melhor para o paciente era maior. Então, eu sempre chegava, discutia, conversava com quem quer que estivesse mais alinhado, conhecesse um pouco mais, ou soubesse um pouco mais, eu conversava muito, trocava muita informação e fiz esses cursos também por conta própria. Ah, legal, legal. Então, isso demonstra, assim, a sua força de vontade mesmo, de querer fazer o melhor para o paciente. Porque, às vezes, a gente não tem que ficar só acomodada com a prática. A gente sempre tem que estar buscando evidências. E, às vezes, mesmo numa doença nova, que a gente não tem evidência do que fazer, a gente busca subsídios do que existe, como você falou, por exemplo, na SARA, que a gente busca, que é uma complicação que pode dar nesses pacientes. E aí, só para quem não sabe o que é uma SARA, Ah, quer que eu fale? A é. SARA, a SARA é uma condição onde o pulmão ele sofre um encharcamento dos alvéolos, então o pulmão todo fica inflamado, gera um processo inflamatório. Então, pensa, o pulmão ele tem que estar sequinho para fazer troca gasosa e as suas outras funções. Se tiver água, se ele tiver encharcado, nada disso vai funcionar tão bem. Então, assim, o paciente que está muito crítico pode desenvolver uma SARA. E no Covid não era também certo, sabe? Nem tudo era tão igual, nenhum paciente era muito parecido com o outro. Eu lembro que bem no comecinho começaram a falar assim, tem a caracterização de um pulmão que é mais comprometido, um pulmão que é menos, então eles começaram a caracterizar os tipos das evoluções das doenças, enfim, muita coisa nova. Então, realmente, se você não fosse atrás, você ia ficar parado no caminho. Como ventilar da melhor forma, qual o melhor PIP, qual que é a melhor pressão, qual é o melhor modo, enfim, muita coisa nova. Entendi, entendi. Foi tudo muito novo para todo mundo, né? Então eu acho que você foi colocado aí na fogueira, mas com certeza você já veio se preparando, você veio construindo essa sua preparação. E a gente só está preparado para essas oportunidades que aparecem se a gente vem construindo mesmo uma base. E aí, com certeza, você veio indo atrás das oportunidades, como você falou, já tentando se envolver junto de projetos de pesquisa, tentando ver o que era pesquisa, correndo atrás, participando, ajudando, até para poder chegar agora mesmo na sua vez e você poder estar construindo mesmo o seu projeto de pesquisa. E também está levando, né, a construção do seu projeto de pesquisa trabalhando. Porque muitas pessoas acham que, não, ó, eu vou fazer um mestrado, só eu tenho que largar tudo. E é quase uma utopia, não é assim. É,
Não é É assim. difícil você ser. Então, é difícil você se dedicar, você vai levar, às vezes, as coisas em paralelo, né? E pelo que eu também estou percebendo, por tudo que você está colocando, você quer muito mais fazer o mestrado, nem somente para seguir a área acadêmica, mas também para poder se aprofundar e poder ser uma profissional melhor. Né? Porque às Exato. vezes as pessoas elas têm a noção que não, fazer mestrado é só para quem quer dar aula. Eu não quero dar aula, então eu não vou fazer mestrado. Mas não, você quer continuar na área mesmo prática, quer continuar na ativa, mas quer ter a oportunidade de fazer, de ir para a parte de pesquisa científica para poder mesmo se aprimorar e porque você vê que essa é a grande diferencial mesmo do profissional, fazer pesquisa e Exato. contribuir para a nossa profissão, né? Porque aí a gente vai contribuir com pesquisa científica, a gente vai dar a nossa Exato. contribuição como profissional, como colaborador para a nossa profissão. Porque quando a gente se torna acadêmico, a gente contribui para a nossa profissão, porque a gente está criando ciência, a gente está fazendo ciência. Aquilo que a gente lê e aplica na prática, a gente está criando aquela cientificidade. É muito lindo isso, né? Isso é muito lindo, entendeu? Então, a gente levar a pesquisa científica é contribuir para o crescimento mesmo da nossa profissão. E mais uma vez eu falo, a nossa profissão só tem 50 anos. Ela depende de mim, ela depende de você, ela depende de todo mundo que vem aí dessa leva que a gente tem que trazer e segurar na mão e trazer essas pessoas mesmo para falar assim, vem fazer pesquisa, é bom, tem vaga, é importante, não é difícil. Vem pesquisar com a gente, vem contribuir mesmo para a nossa profissão, né? Dani, muito obrigada aí por você ter aceito conversar aqui conosco, contar a sua trajetória. Eu tenho certeza que muitos que vão escutar vão conseguir se espelhar em você e vão conseguir se ver também em você. O objetivo maior é tentar mostrar que não é fácil, não é flores, mas que é possível a gente fazer e que mesmo sem dinheiro, mesmo com dificuldade, mesmo passando perrengue, mesmo tendo dias ruins, a gente consegue estar contribuindo para o nosso legado e aquele juramento que a gente fez quando a gente saiu da faculdade para tentar honrar a nossa profissão, a gente consegue fazer isso não somente atendendo o paciente com qualidade, mas criando ciência, e a gente só consegue fazer isso com pesquisa científica. Então... E o mais legal é que não é nada fácil, mas a cada etapa que você conclui, a cada vitória te dá mais sede e mais vontade, mais coragem de ir adiante. Então, por não ser fácil, quando você consegue, você acredita que você pode muito mais. Acho que esse é o meu melhor conselho, assim. Com certeza, com certeza. Fechamos aí com chave de ouro. Muito obrigada mais uma vez, Dani. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. Um prazer. Gente, espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve até a próxima entrevista, até o próximo meeting. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Érica.